estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Professoras, diretoras, vice-diretoras, todos tranquilos em casa? Lembrem, a gente sempre tem falado nisso. Cuidar da gente mesmo é um jeito de cuidar do outro. E esse é o momento desse autocuidado. Esse é o momento de cuidar também do outro para a gente sair de uma vez dessa situação e voltar o quanto antes para o convívio na escola, com nossos colegas, com nossas professoras e a vida voltar à normalidade, certo? O que eu trouxe hoje para a gente conversar? Eu trouxe uma imagem. Eu trouxe duas palavras e a partir dela a gente vai chegar numa conversa de língua portuguesa. Esse é o assunto. Quando vocês olharem para essa imagem, vocês vão pensar imediatamente num documento, eu acho. Pensaram? Tem a ver sim com esse documento, inclusive a palavra que está ali, ó, identidade. Quem já leu, já conseguiu ler, o título dessa aula é Diversidade e Identidade. Mas por que será que eu escolhi colocar uma marca de digital? Que relação tem essa marca de digital com a aula de língua portuguesa ou com essa temática, diversidade e identidade? Então é isso que eu quero que a gente pense hoje. Tem muita coisa a ver. Vamos continuar? Muito bem. Primeiro vamos entender. Quem já conhecia a palavra diversidade já sabe. A gente usa essa palavra quando a gente está querendo dizer de algo que é diferente, de algo que é variado, de algo que é diverso. Diversidade é aquilo que engloba várias coisas de diferentes características. E isso é o que dá beleza para o mundo, vamos imaginar, certo? Vamos pensar assim, diversidade de flores, diversidade de cores, diversidade de música, não é? Isso que dá beleza, diversidade. Perceber que cada coisa ou cada elemento tem características que são próprias e que compõem um leque, compõem um conjunto de diversidade. Muito bem. A outra palavra é identidade. Ela não significa o contrário, ela tem só um significado diferente. A identidade é aquilo que a gente tem como característica, ou que um elemento tem como característica que é própria dele, que o define como ele é. É aquilo que é muito específico daquele ser, seja um objeto, seja um animal, seja uma planta, seja uma pessoa. As características que dão identidade são as características específicas. Prof, ainda não consegui ver o que isso tem a ver com língua portuguesa. Calma, já chegamos lá. Vai tentando entender. Lembrem, a gente aprende porque é curioso. A gente aprende porque fica pensando em possibilidades. Então vamos exercitar isso. Ok, sei que diverso é diferente, sei que identidade é o que é minha marca, o que é marca própria daquele ser. Então, o que mais a gente vai conversar? Conversar sobre a nossa identidade. O que nos identifica? O que nos torna o que somos? E aí a minha proposta é a seguinte. Cada estudante lá na sua casa, e até vocês aí que estão reunidos, família, pai, mãe, filhos, netos, quem está reunido agora aí, vai tentar olhar para essas imagens que eu vou mostrar e buscar a sua identidade. Cuidado, não é gosto, não é preferência. Eu não estou pedindo para você olhar a imagem e dizer, eu gosto disso, eu prefiro aquilo. Não é preferência nem gosto. É aquilo que você olha e mexe com a tua memória, mexe com sensações, traz lembranças, traz saudades, traz sentimentos, ok? Aquilo que faz você dizer, nossa, eu vivi isso, eu me lembro disso, isso faz parte da minha vida de alguma forma. Vamos lá? É um exercício, tá? As imagens vão aparecendo de duas em duas e eu quero que vocês olhem e pensem. Eu vou conversando com vocês enquanto essas imagens passam, tá bom? A pergunta é, com o que você se identifica? Será que você se identifica com um fogão a lenha, com café no bule, com comida quentinha? Ou você se identifica com comida rápida, entrega rápida, que eu peço pelo aplicativo e chega rapidinho na minha casa? Com o que você se identifica? Você se identifica com uma guitarra elétrica, com um som metálico, metalizado?
Ou você se identifica com uma moda de viola, com um chapéu, com uma música que fale de paixão, que fale de saudades, que traga lembranças? Qual dessas duas é identidade para você? A próxima. Você se identifica com esse trabalho de máquina de costura? Ou você se identifica com fazer compras? Para você, é mais próximo produzir as suas roupas ou produzir elementos que compõem um enxoval, ou ir buscar isso pronto, comprar isso pronto? O que é mais identidade para você? Cultivar o próprio alimento, trabalhar na roça, mexer com o campo, com a terra, com a planta? Ou não? Me identifico mais com espaço fechado, com trabalhos técnicos, com trabalhos de digitação, talvez, ou de escrita, ou de guardar informações. O que mexe com as suas lembranças? Com o que mais você se identifica? Você se identifica com uma casa, num campo, com talvez uma criação de animal, talvez com plantações, com essa cara assim meio Brasil, ou você se identifica com uma coisa mais fora do Brasil, mais internacional? Ali eu trouxe a imagem de uma casa japonesa, essa arquitetura não é nem brasileira, mas ela é de uma cultura que compõe a sociedade brasileira também. Você se identifica com essa casa? Ela te traz lembranças, né? Alguma coisa que você viveu, que você conheceu? Você se identifica com festa junina? Bandeirinha, pinhão, quentão, balão, dança? Ou você se identifica com Halloween? Halloween também não é uma festa brasileira, mas já compõe o nosso universo. A gente já ouviu falar dessa festa em que decoram abóboras, acendem velas dentro das abóboras, desculpe, se fantasiam, pedem doces. Com qual desses elementos você se identifica? Vamos continuar. Você se identifica com uma celebração de batismo, que batiza uma criança na igreja, por exemplo, ou você se identifica com uma religião de matriz africana, que as pessoas se vestem de branco, que as pessoas cantam e dançam? Qual desses elementos de religiosidade trazem memórias para você? Vamos continuar. E agora fisicamente? Como você se identifica? Você se identifica com cabelos loiros, olhos claros, pele clara? Ou você se identifica com cabelos escuros, pele escura, cabelos cacheados, olhos escuros? Como você se reconhece? Vamos continuar. Você se identifica como alguém que tem um estilo mais informal, mais descontraído, que gosta de boné, que gosta de um tipo de música? Ou se identifica com alguém mais preocupado com formalidade, com camisa, com penteado com gel? Como você se identifica? Estou repetindo essa pergunta, porque é para você pensar nisso. Você se identifica com pessoas de outras etnias? Como um indígena? Como uma pessoa muçulmana, de outro lugar do país? Tem elementos dessas culturas que você identifica na sua vida, no seu jeito de ser? Depois de ter observado as imagens e ter feito o exercício de tentar se identificar com algumas delas, agora você irá registrar no seu caderno. Primeiro, escreva a data. Depois, escreva a atividade, porque vamos realizar uma única atividade. Coloque o número 1. Copie a pergunta que você deverá responder. Depois, copie cada uma das alternativas que você terá como resposta. São várias opções de resposta, você terá várias alternativas e deverá assinalar com um X apenas aquelas que você se identifica, com aquelas que têm relação com as imagens que nós vimos lá no início da aula. Pense naquelas imagens, escolha essas palavras e só então marque aquelas que têm a ver com a sua história cultural, ok? Vamos lá?
Muito bem. Toda essa nossa conversa é para falar que isso que a gente foi trazendo de lembrança, que foi mexendo com a gente, é a nossa identidade cultural. E a nossa identidade cultural, ela é composta ou ela é formada pela nossa história. Tudo aquilo que você foi reconhecendo como parte de você, como sua característica, como sua identidade, é parte da sua história. É o que você viveu, é o que você aprendeu, é o que você conheceu e é como você se vê, se enxerga, certo? Isso é muito importante, a gente reconhecer isso e pensar sobre isso é muito importante. É isso que faz a gente se situar no mundo, é isso que faz a gente querer defender algumas ideias, porque a gente se identifica com elas. Por isso é muito importante pensar sobre esse assunto e aí a gente está vendo o quanto ele tem a ver com língua portuguesa. Prof, por que você está chegando nesse assunto? Olha só, quando vocês estavam analisando as imagens, acho que foi difícil que vocês tenham se identificado com as duas, não acho impossível, mas acho difícil. Acho que você sempre elegeu uma e descartou a outra. Por exemplo, lá na primeira, que era o fogão a lenha, comida no fogão a lenha e comida de pronta entrega, entrega rápida, que pede pelo aplicativo. Se você escolheu o fogão a lenha, difícil que você se identifique com a comida rápida do aplicativo, né? Cozinhar no fogão a lenha, quem tem essa experiência sabe. É lento, é demorado, é caprichado. Então, quando a gente fez essa seleção, a gente também tem a ideia daquilo que a gente gosta, que a gente se aproxima, e aquilo que a gente descarta, porque não nos interessa, porque não faz parte da nossa cultura, da nossa identidade. Eu vou chamar isso de igual a nós, aquilo que a gente reconhece como identidade, e diferente de nós, que não reconhecemos, certo? Então eu estou chamando de igual e diferente. Aquilo que a gente escolheu como identidade, igual. O que não escolhemos é o diferente, certo? Muito bem. O que a gente faz com o que é igual? É uma pergunta, vamos pensar. Como a gente se relaciona com o que é igual? É fácil, né? É fácil se relacionar com as pessoas que são da nossa religião, não é? Elas pensam igual a gente. É fácil conversar com gente que cozinha em fogão a lenha, porque ela tem essa experiência, é até gostoso conversar. É gostoso escutar música com a mesma pessoa que gosta da mesma música que você, do mesmo estilo musical. Esse jeito de se relacionar com o igual é porque é a identidade, nós nos identificamos. E o que a gente faz com o diferente? Se não é a mesma religião que a nossa, ela é diferente. O que a gente faz com ela? A gente só ignora? Ah, não é minha mesmo, nem vou dar bola. A gente fala mal? Nossa, é muito pior que a minha. Ela é considerada ruim, porque a minha que é boa. Ou a gente respeita, ou a gente considera como... não, só é diferente. É uma crença diferente. Como a gente lida com o diferente? Como a gente lida com a opinião, por exemplo, de quem prefere trabalhar no campo, porque sempre trabalhou,
E a gente que não, acha isso absurdo, eu prefiro trabalhar no escritório, parece que eu vou ganhar mais salário, parece que eu vou trabalhar menos. Como que a gente lida com isso que é igual e com o que é diferente? Coisa para a gente pensar. Mas eu vou falar como que a sociedade lida. Se a gente pensar hoje no mundo inteiro, aquilo que é considerado igual é o que a gente aceita. Aquilo que é considerado diferente é o que a gente rejeita. A gente rejeita e a gente cria muros, distâncias, para aquilo que a gente não entende como nosso. A gente não reconhece como identidade. A gente não se identifica. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque esse tipo de situação, esse tipo de distanciamento, ele vai criar um outro problema. Agora vamos pensar, por que será que a gente rejeita o diferente? Será que é só porque a gente não se identifica? O que faz a gente rejeitar o diferente? Eu vou dar 3 opções para vocês. Quero que vocês pensem. Será que eu não aceito? Vamos escolher uma delas. Vamos escolher a religiosidade, que é um exemplo que eu já tinha dado. Será que a gente não aceita uma religião diferente da nossa por medo? A gente não aceita a religião diferente da nossa porque a gente desconhece ela, não tem conhecimento sobre ela? Ou a gente não aceita porque a gente tem crenças, sempre nos disseram coisas sobre ela e a gente acredita naquilo, e a gente confia naquilo, a gente nunca estudou, nunca foi ler sobre, mas a gente ouviu desde pequenininho sobre essa informação. E aí a gente acredita nela e aí prefere não pensar sobre ela, rejeita. Qual desses 3 você acha que é? Pensaram, discutiram, conversaram aí em casa, escutaram as opiniões? Resposta é fácil. É por medo, é por desconhecimento e é por crenças. Nós rejeitamos o diferente porque a gente tem medo dele, não sabe o que é. A gente não aceita o diferente porque a gente não tem conhecimento sobre ele, a gente não vai pesquisar sobre. E a gente rejeita o diferente porque a gente acredita em algumas informações apenas isoladas que a gente sempre recebeu, sempre repetiram para a gente. Tá? O que isso tem a ver? Que relação isso tem com o que a gente está conversando? Que problema maior pode surgir quando a gente rejeita o diferente por esses 3 aspectos principais? Podem existir outros. Eu elegi 3 principais. O que vai acontecer é que a gente vai criar preconceitos. O preconceito é um julgamento, é aquilo que a gente faz antes do momento, antes de conhecer detalhes sobre ele, né? Então o nosso preconceito, ele acontece tanto religioso, tanto por gênero, tanto por língua, e era aí que eu ia chegar, já vou explicar por quê, por fatores econômicos, questões sociais, quanto por questões étnicas, questões de cor da pele, questões de crenças. Então, quando a gente tem falta de identificação com o diferente e a gente se relaciona com ele, rejeitando, afastando e repetindo informações que a gente não conhece, a gente está fazendo pré-julgamentos. Esses pré-julgamentos são os preconceitos. Nós vivemos preconceitos seríssimos na nossa sociedade, a sociedade do mundo, mas especialmente nós brasileiros temos preconceitos muito sérios que a gente não lida bem com eles, que a gente prefere não mexer com eles. E eles vêm acompanhando a nossa história desde o dia que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E essa nossa relação com o diferente, essa forma de lidar com o diferente, só está complicando essa necessidade de informação. A gente está ficando cada vez mais distante das informações, certo? Muito bem.
O que a gente vai conversar agora, então, vai se aproximando do nosso assunto principal, que é o preconceito linguístico, tá? Lembram dessas 3 palavras? Medo, desconhecimento e crenças? A gente elegeu elas como principais elementos da nossa da criação de preconceitos, né? Não sei se a palavra é criação, mas da existência de preconceitos. Então, como que a gente combate? Como que a gente destrói, se é possível destruir, né? Como é que a gente desmonta preconceitos? Como é que a gente caminha de um jeito diferente com os preconceitos? A gente precisa exatamente de 3 elementos ou 3 aspectos básicos. A gente precisa de informação, a gente precisa de conhecimento e a gente precisa de formação. Vocês, estudantes da EJA, por exemplo, já devem ter vivido situações de preconceito que têm a ver com o preconceito linguístico, com o conhecimento linguístico que a professora mostrou agora há pouco. Por quê? Porque quando vocês sinalizam ou tentam falar alguma coisa de um jeito, com uma pessoa desconhecida, então de um jeito assim mais formal, mais elaborado, vocês ficam morrendo de medo e de vergonha da exposição. Por que será essa vergonha? Por que será esse medo? Porque você sabe que o outro pode estar julgando, prejulgando coisas a seu respeito sobre conhecimento, sobre formação, né? Se você frequentou a escola, se não frequentou. Então, esse tipo de preconceito que a gente vai tratar hoje pode ser combatido se a gente tiver informação. E é por isso que a gente está participando dessa aula hoje. Se a gente tiver conhecimento, por isso que a gente está prestando atenção nessa aula hoje. Se a gente tiver formação, continuar participando das aulas sempre que possível, fazendo esse esforço que eu sei que não é fácil, ok? Então chegamos... Ai, prof, você fala tanto para chegar aí. Eu queria que vocês fossem construindo o pensamento para a gente chegar neste assunto aqui, ó. Conhecimento linguístico. Nós vamos hoje trabalhar com informações sobre a nossa língua, informações importantes para combater preconceitos linguísticos, que são preconceitos sociais, ok? Muito bem. Para trazer essa informação, a gente vai fazer análise de textos. Eu trouxe alguns livros aqui que eu vou mostrar para vocês, enquanto vocês acompanham na tela, tá bom? Então, olha só. O primeiro texto, e a gente vai analisar porque a conversa tem a ver com a forma que esses textos são escritos, para a gente falar do preconceito linguístico. O primeiro texto tem a ver com uma escrita bem elaborada. Vejam se vocês concordam comigo. Esse texto eu tirei desse livro aqui, ó. É um livro de história da educação brasileira, e a pessoa que elaborou esse livro, ela tinha uma intenção, certo? E nessa intenção, ela escreveu o livro todo, com essa intenção. Então, olha as palavras que ela selecionou para escrever esse texto. Ressaltamos que o propósito não é o de esgotar o tema, mas de enunciar questões importantes sobre ele de maneira didática e introdutória. Eu nem vou ler tudo. Só essa frase que eu li, já viu que essa pessoa precisou elaborar esse texto aqui, essa escrita aqui, com muita informação, não é? Esse texto, você consideraria como um texto de quem tem conhecimento linguístico? Pense aí. Então, esse que eu apresentei para vocês, ele tem bem essas características que a professora sinalizou, de linguagem formal. Então, quando que a gente usa, né? Qual que era o objetivo da pessoa que escreveu, da autora desse texto? É uma mulher a autora. Qual que foi o objetivo dela? Foi formar pessoas sobre esse assunto, história da educação do Brasil. Então, essa pessoa teve que escolher palavras com essa intenção. Ela não tinha conhecimento das pessoas que iam ler. Pessoal, conhecer cada um dos seus leitores? Não, mas o conhecimento dela era de modo geral. Eu vou escrever para pessoas que querem estudar. Então, esse tipo de linguagem é chamada de linguagem formal. É uma linguagem que vai ser
bem elaborada, ela é com base em regras, por isso que tem esse nome, formal, regras que fazem parte desse outro livro aqui, a gramática, que vocês já devem ter ouvido. A gramática é o livro das regras da língua portuguesa. Toda forma de escrita tá como se fosse o manual aqui, o que seguir, certo? Quando usamos a linguagem formal? Eu pus 3 imagens ali para você prestar atenção. Nós usamos linguagem formal quando a gente está estudando no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, com o professor, com o material que a gente escreve, com o material que a gente lê. A linguagem formal com a apresentação de um trabalho é a linguagem que a gente demonstra conhecimento, demonstra domínio sobre a língua, tá? Forma, sobre a regra. A gente também usa a linguagem formal em situações que você lida com pessoas desconhecidas e que você está se colocando em evidência. Ali eu quis exemplificar, a imagem do meio é com um homem participando de uma entrevista de emprego. Então, se você está numa entrevista de emprego ou se você está numa reunião, você vai usar a linguagem formal, uma reunião de trabalho, você vai procurar mostrar o máximo de conhecimento linguístico que você tem. E uma outra situação é conversar com pessoas estranhas, desconhecidas, como pedir uma informação, por exemplo. Se você não conhece a pessoa, você não chega falando de um jeito muito descontraído, você chega com formalidade, você pede licença, né? Você se apresenta ou não, você diz o que é que você precisa. Então essas são algumas situações, alguns exemplos de uso dessa linguagem. A mesma que é usada de forma escrita, esses 3 exemplos ali, aparecem muito no uso oral, mas também na forma escrita que a gente pode precisar desse conhecimento linguístico. Outra situação. Agora eu trouxe uma situação de um gibi. Lembram do Zé Carioca? O Zé Carioca é um gibi antigo, acho que não existe mais. É um personagem criado por um desenhista, né, norte-americano, mas que ele tem características brasileiras, é um papagaio brasileiro, ele mora até no Rio de Janeiro, né, na história, na ficção aqui. E aí o Zé Carioca vive uma situação lá na historinha dele que ele conversa com um personagem. E esse personagem vem cobrar dele uma rifa que ele ganhou. Olha como que esse personagem conversa com o Zé Carioca, olha a expressão que ele usa. Então, o personagem diz, como é? Vai dar o ovo ou não vai? Como é? Que jeito de se comunicar é esse? Será que é formal? Que nome será que tem esse jeito de falar? E a gente fala, né? Olha a professora dizendo aqui, a gente fala, né? Podia dizer, nós falamos. É no usual, no dia a dia. Outro exemplo, esse vocês devem ter ouvido bastante. Esse aqui é bem exagerado. O personagem diz assim, ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina e, tipo, engatamos, tipo, um tipo papo, tipo legal, tipo, ele enlouqueceu numa terrível tipontite aguda. Quem tem adolescente em casa, jovens e crianças também, e até a gente se pega usando a palavra tipo mais do que necessita, mais do que precisa, no lugar da palavra exemplo. Será que isso é certo ou errado? Será que isso não é conhecimento linguístico? Assim como comé? É uma situação para a gente analisar. Outro exemplo. Esse também faz parte do livro. Esse faz do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola. Aqui também o Luiz Fernando Veríssimo é um escritor, um cronista gaúcho, e ele coloca nesse livro aqui histórias que ele cria, mas que tem a ver com o dia a dia das pessoas, com a vida das pessoas. E aí um exemplo que eu vou ler para vocês é de um diálogo. Tá? Mas ele pôs no livro, está escrito no livro. O que eu quero que vocês pensem? Peraí, é um escritor e ele pôs no livro. Será que ele não tem conhecimento linguístico para escrever dessa forma? Olha o texto. Bota aí P. P de partido. Nossa proposta qual é? De união, certo? Acho que a palavra união deve constar no nome. Certo, partido de união, mobilizadora. Boa, da ideia de ação, de congraçamento dinâmico, partido da união mobilizadora. Como é que fica a sigla? PUM,
Não sei não. Vamos tentar outro, deixa ver. P é tranquilo. Acho que social tem que constar. Claro, partido social. E aí a história continua. Quando ele representa isso num livro, linguagem formal, conhecimento linguístico daqui, da gramática, ou quando ele diz assim, não sei não, quando ele diz deixa ver, quando ele diz bota aí, será que ele não tinha conhecimento linguístico para colocar aqui? Que linguagem é essa? Muito bem. Então, pensando nesses 3 exemplos, a gente vai classificá-los como linguagem informal. O que isso significa? Significa que a gente usa algumas linguagens em situações mais tranquilas, mais íntimas, que podem ser com pessoas que a gente conhece, como os familiares, com amigos, situações em que a gente esteja mais num conforto, que a gente se identifique, que a gente não precise se preocupar em demonstrar conhecimento linguístico. Mesmo no livro, professora, mesmo no livro, apesar de um bota aí não ser a palavra que a gramática indicaria, por exemplo, ou o dicionário, o que o Luiz Fernando Veríssimo quis fazer, colocando no texto dele, foi deixar o leitor se sentindo à vontade. É como se estivessem ali frente a frente, o cara contando a história para você ouvir, leitor, entende? Uma coisa muito íntima, muito próxima. Então, olha, a gente pode escolher a linguagem informal para escrever também, para mandar um recado, para mandar um bilhete. O WhatsApp é o melhor exemplo disso. Alguém cuida com rigor da escrita do WhatsApp? Não, tem que ser rapidinho. Às vezes a palavra reduz de 6 letras para 2 e a gente entende a mensagem. Essa é uma linguagem informal, necessária, e que mostra o quanto a nossa língua portuguesa é dinâmica, precisa ir acompanhando, certo? Nessa conversa a gente está começando a prestar atenção e eu quero que vocês façam esse exercício. Então, quando a professora começa a falar lá de conhecimento para a gente não ter preconceito, é para a gente saber ouvir e ler algumas informações sem pré-julgar? É isso mesmo. É para você começar a prestar atenção em que situações de uso da nossa língua ela está acontecendo para eu poder dizer se está adequado ou não. Não simplesmente julgar, não sabe nada de língua portuguesa. Tá bom? Trouxe mais um exemplo. Esse vocês conhecem, Chico Bento. Chico Bento até hoje tem, né, do nosso, o gibi que ainda circula no Brasil. Eu peguei só um trechinho que o Chico Bento está com o pai. E o pai dele diz assim, eu acho que eu vou ter que abrir porque eu tenho o braço curto, sabe? Quando a gente precisa de uma certa distância para ler. Aqui. O pai diz assim, depois é só cortar as peças no tamanho, medindo tudo direitinho, para depois não ter problema. Sei. E agora? Chico Bento, desse jeito de falar. Falta de conhecimento? Não tem conhecimento linguístico esse pai? Tá dando uma aula ali para o Chico Bento. Vamos pensar, hein? Agora a gente já tem o exercício de pensar linguagem formal, linguagem informal. Olha outro exemplo. Esse exemplo é uma receita mineira, acho que vocês já ouviram. E aí ela vai falar com o sotaque. Eu não vou ler a receita toda, só o título, porque a gente já consegue com o título entender. Escreveram do jeito que se fala, tá? Como se fosse com o sotaque mineiro, de Minas Gerais. Quem é mineiro aí, estudante que veio de Minas Gerais ou que tem familiares em Minas Gerais, vai reconhecer. Receita caseira mineira de moi de repoi no aioi. Olha que divertido. Moi de repoi no aioi. Ingrediente. Ou modo de fazer. Não parece um mineiro falando? Será que isso é falta de conhecimento? Será que esse jeito de expressar a escrita é falta de conhecimento? Muito bem. Agora, eu trouxe para vocês outra informação. Essa vocês conhecem.
Pão francês. Mas vocês sabiam que ele é chamado de pão massa grossa no Maranhão, de cacetinho no Rio Grande do Sul e na Bahia, e de pão careca no Pará? E outros lugares do Brasil ele tem outros nomes? Já pararam para pensar nisso? E aí? O que é isso quando a gente tem nomes diferentes de uma mesma coisa? Se a gente for em outro lugar, é falta de conhecimento dessas pessoas que não sabem que tinha que ser pão francês, porque aqui no Paraná é pão francês? O que será isso? Todos esses exemplos, do Chico Bento, da receita mineira, desse pão, do pão, né, de pão francês com diferentes nomes, você deve ter ouvido falar que vina só se fala em Curitiba, né? Em outros lugares é salsicha. Por que será que tem esses nomes diferentes? Quem veio de outro lugar sabe que girimum não é o mesmo nome que a gente usa aqui para o mesmo alimento, né? Então, o que são esses nomes diferentes? É a linguagem regional, a linguagem de cada região. Muito bem, então a gente vai agora fazer um exercício para retomar toda a nossa conversa sobre essas linguagens, sobre esse conhecimento linguístico necessário para a gente não continuar reproduzindo preconceitos linguísticos, certo? Então vamos lá. Para encerrar, eu vou propor para vocês pensarem sobre 3 informações. E vocês vão me dizer se essas informações são verdade ou mentira. Com essa identificação, a gente vai conseguir resumir a aula toda e compreender o quanto o conhecimento linguístico pode ser valioso, mas que ele não é o mais importante, tá bom? Então vamos lá. Primeira informação, é verdade ou mentira que brasileiro não sabe português? Só em Portugal se fala bem o português. Não é verdade. Brasileiro sabe português sim, Portugal é um português diferente, que tem outra identidade cultural. Nós temos ainda a nossa identidade cultural com a língua indígena, né, porque é mais de uma língua que a gente tem no nosso vocabulário, e as línguas de matriz africana. Então a nossa identidade cultural não é a mesma de Portugal. Por isso, não é verdade. A língua portuguesa do Brasil é bem falada no Brasil também. Segunda frase. É verdade ou mentira que pessoas sem instrução falam tudo errado? Sem instrução é quem nunca frequentou escola ou quem não sabe ler ou escrever. É mentira. Não é verdade que pessoas que não frequentaram a escola, que não tiveram essa oportunidade ou a frequentaram por um pouco tempo, não sabem falar direito, falam tudo errado. Não, não é verdade. Elas falam com características culturais, com aquilo que ela viveu como identidade, certo? E a última, o certo é falar como se escreve. Se a gente fala como a gente escreve, a gente fala perfeitamente. Também não é verdade. Falar e escrever são ações diferentes. O que a gente precisa lembrar é que uso eu vou dar para essa minha forma de me expressar. Falar com formalidade em situações que exigem. Falar com informalidade em situações que não exigem. E aí, aproveitaram? Hoje a aula foi mais curta, né? A última aula vocês sofreram. Hoje eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai se reencontrar. Não deu tempo de fazer um exercício hoje, mas não vai ser por isso que você não vai prestar atenção na linguagem de todo mundo. Fiquem bem, fiquem em casa. Até a próxima!